Bom dia! Hoje nós vamos estudar no nosso livro de Geografia, na página 56, e vamos falar sobre os meios de comunicação. Só que lembra que a gente já teve uma aula sobre os meios de comunicação lá em História? Só que aqui a diferença é porque lá foca muito nos aparelhos. Como que era a comunicação antigamente, como que é hoje, e foca muito nos aparelhos de comunicação. E aqui nessa aula de geografia, a gente vai focar bastante como que essa comunicação é feita. Ela é feita através de gestos, ela é feita através da fala, da escrita, da visão, tá bom? Então, a gente vai focar mais como que essa comunicação é feita, tá bom? Então, comunicar significa avisar, transmitir, enviar sinais, mensagens, informações, opiniões. Então, se comunicar não é apenas falar, mas quando você consegue que a pessoa entenda, que a pessoa interprete o que você está querendo passar, seja através de gestos, seja através da visão, ou algum símbolo que você faça, que você desenhe, aquela pessoa entenda a mensagem, entenda o que você quer falar, então isso é uma comunicação, tá bom? Isso é se comunicar. Então, o ser humano é um ser social e sente necessidade de se comunicar. As primeiras formas de comunicação foram os sons, os grunhidos, que na verdade esses sons não tinham palavras, não eram através de palavras. Depois foi que a fala surgiu, então eram os grunhidos. Os gestos, desenhos, eles desenhavam, os homens da caverna, eles desenhavam contando as histórias, para poder ficar registrado para os mais novos, para eles também não esquecerem, né? E essa história ser passada adiante. Igual nos livros que tem as histórias, que tem as imagens, as figuras, eles faziam nas paredes, para eles não esquecerem dessas histórias. E assim ia passando de geração a geração, tá? Aí, ó, é através de gestos, desenhos e símbolos nas paredes das cavernas. Posteriormente, a fala articulada que está em processo contínuo de evolução. Então, depois dos desenhos, depois do grunhido, dos gestos, desses símbolos nas paredes, foi que começou a aparecer a fala, e é que ele traz para nós que até hoje essa fala, ela vem evoluindo, né? A gente percebe que tem palavras que antigamente a gente falava, hoje em dia não falam. Antigamente as pessoas falavam vós me sei, né? Hoje em dia é só você, tu. Tem até a escrita nos WhatsApp, nas redes sociais, que bota só VC. Então, vai evoluindo, vai modificando essa fala. Aí, ó, com o avanço das tecnologias, foi grande o desenvolvimento da comunicação, que atualmente pode acontecer de diversas formas. Então, nós temos a comunicação. Então, essa comunicação gestual, ela pode ser através das mímicas, dos próprios gestos, dos sinais, e que podem transmitir ideias completas ou simplesmente reforçar algo que foi dito, que já tinha sido falado, né? Lembra lá do guarda de trânsito que a gente fala, que ele faz o gesto, que pode seguir, tá? Isso ali é um tipo de comunicação. Se ele chama com a mão, a pessoa está entendendo que já pode passar, né? Se você está distante do colega, sabe que ele não vai ouvir, mas faz um legal, já sabe que tá tudo bem. E assim é uma comunicação também. Aí nós temos a comunicação falada, que acontece por meio dos sons.
Então, a gente tem o rádio, o telefone, o celular, o teatro, a televisão e o cinema como exemplos desse tipo de comunicação, tá bom? Aí nós temos a comunicação visual também, que é através da visão, né? Então, tudo aquilo que a gente pode ver transmite a comunicação. Se você vê um desenho, se você vê símbolos, se você vê uma fotografia, então aquilo vai transmitir uma comunicação, tá bom? Nós temos a comunicação escrita, que essa já foi bem falada lá na outra aula lá de história, né? E aí nós temos os jornais, livros, cartas, revistas que fazem essa comunicação escrita, tá bom? A gente tem o outdoor também, é um tipo de meio de comunicação escrita, visual, no qual, em geral, publica-se propagandas. Então, é um meio de comunicação que as pessoas colocam as propagandas, tá bom? Seja de um evento, seja de um estabelecimento. Então, é o tipo de propaganda. É uma placa bem grande que eles fazem e dão o nome de outdoor, tá? Aí nós temos a comunicação virtual, que é a comunicação que está sendo mais utilizada hoje em dia, né? Que é através dos tablets, dos celulares, dos computadores, que a gente foi a evolução que aconteceu na nossa geração, né? Que a gente tá em um lugar e pode se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, praticamente. A gente tem essa comunicação, tá bom? Aí nós temos aqui outros exemplos de forma de comunicação, que é o alfabeto em Libras, e essa comunicação de Libras, ela ajuda aos deficientes auditivos, aqueles que não podem escutar. Então, como eles não ouvem, acaba que eles também não aprendem a falar, né? Então, foi criada essa linguagem, essa língua para eles, para a gente poder se comunicar, tanto eles entre si, pessoas que têm a mesma deficiência, como a gente que fala, que ouve, conseguir também se comunicar com eles, tá bom? Aí aqui nós temos o alfabeto, ó. Se estivéssemos na sala, a gente ia já começar a fazer algumas letras. A tia ia pedir para vocês fazerem o nome de vocês, e isso vocês podem até tentar aí na casa de vocês. Façam o nome de vocês fazendo gesto em Libras, tá bom? Que é muito bom a gente praticar esse meio de comunicação. Aí nós temos o Braille também, que o Braille são para pessoas que têm deficiência visual, tá bom? Aqueles que não conseguem enxergar. E aí tem os pontinhos nas folhas que formam as letras, que formam as palavras, e aí eles conseguem ler, conseguem se comunicar através dessa língua, que é o Braille, né? Aí diz assim, ó, uma observação aqui, ó. É importante valorizar os meios de comunicação, pois, por meio deles, recebemos informações sobre o que está acontecendo no mundo. Podemos nos divertir, conversar com os amigos, mandar mensagem para pessoas distantes e aprender inúmeras coisas. Então, como a gente já falou no começo da aula, nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis. Então, nós temos essa dependência. Desde quando nós nascemos, nós já temos essa dependência, essa necessidade de nos comunicar. Seja com poucas pessoas, tem gente que não gosta de se comunicar com tantas pessoas, mas tem sempre aquela pessoa que é o melhor amigo, ou é a vovó, o vovô que conta história, e ele ama ouvir, ela ama ouvir aquelas histórias. E assim, a gente sempre tem essa necessidade de se comunicar, tá bom? Agora nós vamos responder a nossa atividade.